certo? Então, o uísque, obviamente, é uma bebida destilada, né? A legislação define o uísque como o quê? Destilado alcoólico de cereais, também conforme semelhante às aguardentes e às outras bebidas destiladas, o uísque tem 38 a 54% de álcool. Daí você vai ter alguns tipos de uísque, né? Puro malte, elaborado com cevada maltada. Uísque cortado. Esse uísque cortado é só no Brasil que existe, tá bom? Então você pode misturar 30% do uísque puro malte, por exemplo, um uísque escocês, e misturar com 76% de álcool etílico, certo? Então, na verdade, um uísque cortado é um uísque que só tem 30% de uísque, certo? Isso é só no Brasil que é permitido, tá? Então, você pega esse daí, o tal do uísque cortado, é só no Brasil que existe, tudo bem? O que é o uísque bourbon? O uísque bourbon é o uísque dos Estados Unidos. Qual é a diferença dele? O uísque americano tem o quê? Mais de 50% do açúcar proveniente do milho, tá bom? Então, falou uísque bourbon, é o uísque de milho. Esse uísque bourbon é envelhecido em barril de carvalho novo, tá? Então, o uísque bourbon, o uísque de milho dos Estados Unidos, envelhecido em barril recém-construído. Uísque de cereais. Seria um uísque que não é reconhecido internacionalmente. Também é uma coisa genuinamente brasileira, né? Feito de uma mistura aí de cevada, de milho, pode ser trigo, etc. e tal. Por quê? Porque na Escócia o uísque é feito de cevada, tá legal? No Brasil você tem esse uísque de cereais que pode ser uma mistura de cevada com milho, com trigo, que nem a nossa famosa cerveja também, que é uma mistura de cevada com milho, tá? Tudo isso a legislação permite. E o uísque escocês? Como que deve ser? O uísque escocês feito de cevada, destilado 2 ou 3 vezes na Escócia, tem que ser destilado lá, envelhecido por no mínimo 3 anos, em barris de carvalho. Ou seja, enquanto a nossa legislação permite chamar de aguardente envelhecida uma aguardente que tem 50%, ou seja, metade, envelhecido por um único ano, a lei para o uísque escocês é mais rigorosa. Você tem que envelhecer 100% por no mínimo 3 anos. Logicamente, você tem um uísque, o mesmo uísque, tá? Se for envelhecido por 3 anos é um preço, se for por 5 anos ele é mais caro, se for 8 anos é mais caro, 10, 15. Quanto maior o tempo de envelhecimento, maior o preço do uísque. Portanto, a nossa legislação introduz a possibilidade da adição de álcool de cana na produção das bebidas importadas, porque a nossa legislação permite a gente ter o uísque cortado, que foi isso que a gente tinha visto aqui, ó, o uísque cortado. Até 70% de álcool de cana pode ser introduzido na bebida. Com relação à legislação do uísque, também, Decreto 6871, de 4 de junho de 2009. Então, basta entrar lá, e daí ali você vai ter o quê? O artigo 55 vai tratar exatamente do uísque.
Você pode chamar de whisky com Y ou com EY. Daí ele está falando tudo que a gente já falou, né? Olha lá, whisky puro malte, whisky cortado, também conhecido como blend whisky, whisky de cereais, o bourbon whisky, tá? Só que detalhe, o bourbon é americano. O Tennessee whisky é o bourbon produzido na região do Tennessee, onde tem o famoso Jack Daniels. Jack Daniels é um Tennessee whisky. Por quê? Ele é um bourbon, só que feito na região do Tennessee. O uísque engarrafado, e tem mais essa ainda, ó. O uísque engarrafado em território nacional pode ser chamado de Scottish Whisky, Canadá Whisky, Whisky Bourbon, quando elaborado com matérias-primas importadas a granel. Contanto que ele seja adicionado apenas de água, certo? E caramelo. Ou seja, você pode ser um importador aqui, né? Você pode aqui no Brasil importar o Scotch Whisky. Obviamente, você importaria ele concentrado, com bastante álcool, e a hora que chega aqui no Brasil, você coloca água nele para diminuir o quê? A concentração dele. Então, é possível no Brasil você produzir, isso é vamos dizer, uma falha, né? Porque é apenas em terra nacional. Então, a gente aqui pode produzir um Scotch Whisky. O problema é a fiscalização, né? Então, numa dessa, a pessoa compra o Scotch Whisky original e pode batizar ele com o quê? Com álcool. Um álcool anidro, um álcool de milho, um álcool de cereais, certo? Então, aí, o detalhe da legislação do whisky. Considerando todas as bebidas alcoólicas, o uísque é a segunda mais consumida. Então, em primeiro lugar, a cerveja, certo? Segundo lugar, o uísque. Ah, professor, mas você não falou que era a cachaça? Não, a cachaça é aqui no Brasil, tá? Então, no Brasil, primeira cerveja, segunda cachaça. No mundo, ao redor do mundo, no mundo todo, primeira cerveja, segundo uísque. Aí vai ter um pouco da história do uísque, né? Até 1500 ele era restrito ao uso medicinal, também conhecido em latim aqua vita, né? Água da vida. Começou a ser denominado desse jeito aqui, whisky, né? Com WHI, por volta de 1708. A Escócia é o país considerado a terra do whisky, né? E dentro da Escócia, você vai ter o quê? Você tem o mapa da Escócia. Diversas regiões. Então, cada uma dessas regiões vai produzir um tipo de whisky, certo? Olha aí as regiões. Speyside, England, Lowland, Island, Islay, Campbell. Então, England produzem whisky robusto e aromático no norte. Speyside produz um whisky com toques florais, frutados, maltados e ligeiramente turfados. Islay produz um whisky seco e defumado. Campbellton são as ilhas do sul, né? Produz um whisky encorpado e defumado. Lowlands possui apenas 4 destilarias. Um whisky mais doce e suave.
Então, assim como a gente tinha as regras para cerveja, as regras do Scotch Whisky estabeleceu o quê? Para ser considerado um whisky escocês, deve ser destilado na Escócia, maturado naquele país com pelo menos 3 anos em barril de carvalho, tá? Então tem que ser específico, barril de carvalho. O detalhe é o quê? Você pode deixar ele até 10 anos no barril de carvalho. Mas a partir do momento que você engarrafa ele, já não começa a contar mais tempo. Então ficou 10 anos no barril de carvalho, pode ficar 30 anos na garrafa. Os 30 anos da garrafa não vão contar. Por quê? O vinho na garrafa tem uma modificação. Ele melhora na garrafa. O uísque não. O uísque só melhora no barril. A hora que você engarrafa ele, ele não continua a ter essa modificação. Quanto às denominações, single malt, feito com cevada proveniente de uma única destilaria. Ou puro malte. Blend. Blend é uma mistura de 2 ou mais single malts, ou seja, de diferentes destilarias. Você pode produzir o mesmo whisky em diferentes destilarias, fazer a mesma receita, né? Mas como são locais diferentes, ele vai ser um blend. Daí você tem o single malt e blend malt. O blend malt é mais de um malte, tá? Então, blend malt, mistura de maltes. Então, além da cevada, você pode ter outro cereal. Normalmente, o trigo, ou o milho, ou centeio, tá? Trigo, milho, centeio e cevada. São os 4 cereais mais utilizados. Single grão. Single grão é quando é feito de apenas um grão. Pode ser a cevada, o milho ou o trigo. Single grão, apenas um grão. Blend pode ser diferentes maltes, né, de diferentes grãos, ou do mesmo grão, só que produzido em diferentes locais. Então, você pode ter single grão ou blend grão. Blend grão normalmente é trigo, cevada, milho, centeio, tá? Um blend pode reunir mais de 60 tipos de maltes. Aí uma denominação, né, que seria o quê? Scotch, whisky apenas, ou whisky produzido na Escócia, com EY no final, tá? Como beber? Puro, com gelo, diluído em água. E são 4 fatores, né, das pessoas que degustam whisky, é a cor, né, o aroma. Normalmente são 8 tipos de aroma. Cereal, vinoso, que lembra o vinho. A gente vai ver que utilizam até barril de vinho, né? Turfado, quando provém da defumação do malte, amadeirado, que é proveniente do próprio barril. Picante, floral, frutado e sulturoso. Sabor doce, amargo, ácido e salgado. Retrogosto. Retrogosto é um gosto que fica no final, né? Pode ser duradouro ou pode ser curto. Então, em resumo, o que é o uísque? É uma bebida alcoólica obtida da fermentação de cereais, principalmente a cevada. E como ele é feito? Então, já partindo para a elaboração aí. Aí a gente vai ver que a etapa inicial
lembra uma cerveja. Por isso que a gente pode falar que o uísque é uma cerveja destilada, a grosso modo, né? Então, a cevada, primeiramente, é colocada para germinar. Então, você vai lá, colhe a cevada e coloca ela para germinar. Após ela germinar, no uísque escocês, é feita a defumação da cevada. Ou seja, ela germinou e é colocada em contato com a fumaça. Mas que fumaça? Fumaça de carvão? Fumaça de madeira? Não. Fumaça da turfa. Por isso que ele é tão, um dos motivos, né, que ele é tão específico é o seguinte: essa turfa, o que é essa turfa? É um tipo de um carvão, mas não é carvão. Ela possui um sabor terroso, defumado, com notas de alcatrão e bastante seco. Ela existe em grande quantidade aonde? Na Escócia. Então, na Escócia você tem muito disso daqui, ó. O que é isso? É a vegetação que foi sendo decomposta por milhares de anos e pela água e foi parcialmente carbonizada por alterações químicas, sendo encontrada em áreas alagadiças. Então, após milhões de anos, ela é submetida ao calor e pressão e acaba por se tornar, ela lembra um carvão, queima muito fácil, tá? Mas não é carvão, é turfa, tá bom? Então, essa turfa desenvolve-se muito na Escócia, ou seja, lá eles possuem mais de 1 milhão de hectares de turfeiras, né? 12% do país, da superfície do país, é recoberta por essas turfeiras, certo? Não existe só na Escócia, mas na Escócia existe muito. Então foi daí que surgiu o quê? A produção do malte defumado, E que madeiras estão, e que vegetais estão presentes aí nessa turfa? Junco, alecrim, ciperáceas, musgos. Então é uma vegetação que foi o quê? Entrando em decomposição ali e formou essa turfeira, tá? Então ela é queimada depois e a fumaça dela é colocada na presença do grão da cevada. Então é uma cevada defumada que usam para fazer uísque. Não é qualquer cevada, tá bom? Aí o malte, né? Depois segue a sequência da cerveja, que a gente viu lá. Malte, fermentação, destilação. A destilação do uísque normalmente é bidestilada, tá? Então é produzido 2 vezes. E por último, a maturação. Maturação, falou uísque, barril de carvalho, certo? O barril de carvalho depende da região que é produzida, né? E ele pode ser o quê? Queimado aqui, tá bom? A gente vai ver depois, vou passar um vídeo, né? Que na tanoaria, o que é tanoaria? Tanoaria é a fábrica que produz o barril. Então, nos Estados Unidos, é utilizado, obviamente, carvalho americano. Na Europa, o carvalho europeu. O carvalho europeu é muito mais caro que o americano. O carvalho americano fornece sabor de avelã, baunilha, canela, caramelo, castanha, gengibre e mel. O carvalho europeu é outra espécie e fornece aromas de figo, frutas, cristalizada, frutas secas, laranja, noz moscadas e passas. Obviamente que o uísque americano, que é o uísque bourbon, é armazenado nesse carvalho. E o uísque escocês é armazenado no carvalho europeu, tá bom? Então aí já tem uma diferença entre os dois uísques, né? O americano e o escocês, ou europeu. Aí é a maturação, né? E você tem diversos tipos de barris, né? Barril aí
um quarto, que é de 127 litros. O barril de Bourbon americano já tende a ter 200 litros, né? Barril Sherry Boat, 500 litros. Port Pipe, 600 litros, né? Então, diversos tipos de barril aí. O uísque que é colocado nesse barril possui 63% de álcool, ou seja, aqui ele está fortemente concentrado. Então, para fazer essa armazenagem, não é aquele uísque que a gente vai beber depois, que tem 38 e 54. Esse aqui tem 63, então eles envelhecem a uma concentração alta de álcool. Depois, obviamente, tem que diluir isso com água destilada para chegar ao nosso 38 a 54. Porém, outro detalhe do uísque escocês é o seguinte: eles utilizam um barril que já foi utilizado para envelhecer uma outra bebida. Por exemplo, o vinho. Então, o vinho do Porto é envelhecido, obviamente, em barril de carvalho europeu, certo? Então, esse aqui é um vinho que já foi utilizado para envelhecer. É um barril que já foi utilizado para envelhecer vinho. Então, a Escócia utiliza muito, depende da destilaria, mas tem por tradição utilizar esse barril. Ou seja, o uísque vai pegar gosto do vinho, tá? Então, o uísque depende do uísque, né? Mas tanto o vinho do Porto quanto o vinho de Xerez, que é um vinho espanhol, são envelhecidos em barris de carvalho e depois eles vendem esse barril, que já está aí até com a cor do vinho, para a Escócia, para algumas destilarias produzirem envelhecerem o Scott, aonde já foi envelhecido o vinho do Porto, o vinho de Xerez, né? O vinho de Málaga, lá da região francesa, tá? Acredita-se que 65% do gosto do vinho vem o quê? De acordo, né? É proveniente da madeira utilizada na sua fabricação. Então, você tem o quê? O carvalho europeu, que são 10 vezes mais caro que o carvalho americano, e você tem tanto o vinho português, quanto o vinho espanhol, quanto o vinho francês, que são envelhecidos, e que depois os escoceses utilizam esse barril. Também tem escocês lá que compra o quê? O barril onde foi envelhecido o uísque Bourbon, tá? Então, a Escócia, eles costumam utilizar barril usado, barril que já foi envelhecido, né? E aí você tem as variações, né? Você tem dobro barril. O que é um dobro barril? Um uísque que foi envelhecido em 2 barris. Então, ele pode primeiro, por exemplo, utilizar um barril de vinho do Porto, deixar lá 1 ano, vamos supor, depois pega esse uísque e transfere ele para um outro barril, um barril que foi envelhecido rum, certo? Então, duplo. E triplo barril? Triplo barril, ele pegaria um barril que foi envelhecido rum, deixa 2 anos, depois 2 anos num barril que foi envelhecido vinho do Porto, depois 2 anos num barril que foi envelhecido Bourbon, tá? Ou então num barril novo, vamos supor, tá? Então, você vai ter duplo barril, triplo barril, tá? E além disso, tem barril também que é construído com essas lascas aqui, ou seja, aqui você tem uma mistura, né? Então, vamos supor, essa madeira aqui, essa fileira aqui é vinho do Porto, essa daqui é de Bourbon, essa daqui é de rum, essa daqui é onde foi envelhecida a cachaça, vamos supor. Essa daqui é onde foi envelhecido o vinho de Xerez. Daí eles desmontam esse barril e chega lá na tanoaria, fazem um mix, um blend de diversas madeiras, né? Todas aqui devem ser carvalho, né? Carvalho europeu, carvalho americano, tá? Daí você tem um barril que é único, certo? Um barril único. Tudo bem? Então,
Outro detalhe também, você pode misturar na sua garrafa o uísque proveniente de diversos barris, de diversas idades. Porém, o certo é você contar o mais novo. Então, você misturou um uísque que foi envelhecido 25 anos com um uísque que foi envelhecido 2 anos numa garrafa, você tem que falar que essa garrafa é 2 anos, tá? Você não vai poder falar que é 25, senão ficaria fácil, né? Então, aqui ele pega um uísque, mesmo que tenha 95% de 25 anos, mas se ele tiver 1% de 3 anos, ele tem que ser rotulado como 3 anos, é sempre a idade mais baixa, tá? Senão ficaria fácil, era só pegar 10% de um de 25 anos e tacar 90% de um de 3 anos, né? Então, aí o que a gente viu, né? Barril first fill. O first fill é utilizada, embora já tenha maturado outras bebidas, como o vinho do Porto, é utilizada pela primeira vez para o uísque escocês, first fill. E o second fill foi utilizada uma vez para o uísque escocês, é a segunda vez que está no uísque escocês. E a partir de 3 vezes, a gente chama barril refill, utilizada várias vezes. Quanto ao clima, então, quanto maior a amplitude térmica, isso ele tinha falado no filminho da cachaça, né? Se fica muito calor, depois muito frio, no outro dia quente, em verão, depois no inverno frio. Quanto maior essa amplitude aí, mais o barril vai se expandir e contrair, né? Então a maturação é mais rápida. E além disso, o ambiente ao redor da destilaria acaba contribuindo para o quê? Os aromas e sabores do destilado. Então, por exemplo, destilarias que armazenam o uísque à beira-mar tendem a ter notas de algas marinhas no uísque, certo? Outro detalhe também, sempre ocorre o quê? A evaporação, né? Então, esse uísque que evapora do barril é natural, e não só no uísque, viu? Na própria cachaça também, qualquer bebida que você coloca ela dentro do barril, ela tende a evaporar. É chamado de porção dos anjos, né? Porque vai embora, e ao redor de 2% ao ano. Aí você tem, porque o uísque muito velho é caro, né? Um uísque de 12 anos, 25 do barril já evaporou. 18 anos, o produtor perde 35%. 21 anos, 40% do barril evaporou. Um uísque de 40 anos, 75% do barril já evaporou. Ou seja, se chegar lá, só tem um finalzinho, né? Certo? Aí algumas marcas famosas aí, né? E aí com relação ao consumo, né? Foi o que a gente falou aquela hora. Entre as bebidas mais consumidas do mundo, 54% são cerveja, 40% destilado. Dos destilados, a maioria feito de grãos. Então, a maioria é uísque, né? Com exceção de alguns poucos aí, a grande maioria é uísque. E vinho, 5%. Aí os teores alcoólicos, né, de algumas bebidas, teor alcoólico, a caloria, né? O uísque é bem... Um uísque com 43% aí vai ter 500 calorias, bem calórico, né? Por isso que ele esquenta mesmo, né? Uma cerveja com 5% vai ter 100 calorias. Porque o álcool tem 7 calorias. O álcool tem mais caloria do que carboidrato e proteína, que era 4, né? O álcool tem 7 calorias. Então, aí uma vodka aí com 40% vai ter 462 calorias. Esquenta mesmo, né? Com relação aí ao ranking mundial dos maiores consumidores, né? Aí você tem o quê? América do Norte.
E nós aqui, América do Sul, grandes consumidores de cerveja, beer. Então aqui, beer Brasil, tá? Cerveja. Aqui também, ó, África, Austrália, grande consumidor de cerveja. Espanha também, Alemanha, cerveja, tá? Grandes consumidores de vinho, quem são? Argentina, Chile, tá vendo? Uruguai, um país ali da África, e consumidor de vinho que a gente falou, Portugal, França, Itália, né? Grande consumidor de vinho. E consumidor de destilados, spirits destilados. Quem consome destilado? Rússia, né? Rússia, Ásia, China, tá? Então, eles consomem mais destilado do que cerveja ou vinho, tá? Índia, China, Rússia, tá vendo? Ásia em geral é destilado, tá? Aí falando a mesma coisa, né? Vinho, cerveja, outros e destilados. Com relação à Europa, né? Então, aqui, ó, vinho é Portugal, que a gente viu ali, né? Cerveja é o quê? Espanha e Alemanha, Tchecoslováquia, República Tcheca ali, Inglaterra também é cerveja, tá vendo? Inglaterra, Suíça ali, né? E depois aqui, a partir daqui para a Rússia, lá é realmente spirits, que é destilados. Agora, com relação à quantidade do álcool consumido, quem consome muito destilado acaba consumindo mais álcool, né? Então, aqui, ó, consome muito destilado per capita, né? Europa e, olha lá, aqui também, ó, muito destilado. O Brasil aí está no meio, né? A África aqui, por incrível que pareça, acaba consumindo pouco álcool, né? E Estados Unidos, Canadá ainda consomem mais álcool per capita, isso, tá? Álcool per capita do que o Brasil. A Argentina também consumindo bem, né? Lá, Argentina, Uruguai, aqui, ó, consumindo bastante álcool também, certo? Que o consumo de álcool também entre adultos, né? Que em mais detalhe, ó, Rússia lá consome muito álcool. Aí é o consumo total, não é o per capita, aqui já é o total. Então aqui é o por habitante, né? Per capita. Aqui é o consumo total de álcool. Consumo total, diferente do per capita. Rússia, Europa, lá, Rússia, Europa. Isso daí, depois América aqui em geral, total de álcool e menos na África, né? Austrália lá embaixo. Então é isso, com relação ao consumo. Agora, um minuto só que eu esqueci, mas eu tinha preparado um vídeo. Que é exatamente esse daqui. Tá lá. Tá sem som, né? Um minuto só, peraí.
fill this up with our barley, which comes from these shoots down here. 1, 2, 3. On the site of Archibald Mitchell's illicit still. The distillery is now in the hands of Headley G. Wright, Mitchell's great-great-grandson, the 5th generation of the Mitchell family to own and manage Springbank. Being based in Campbelltown, Então aí é uma destilaria que once proclaimed whiskey capital of the world. Encontra-se ali em Springbank, conhecido como capital, uma das capitais do whisky. Na Escócia é isso, tá? It is no surprise that many of the methods established by our forefathers are still applied in the distillery today. We use traditional production methods and are involved in each and every step of the whiskey making process, meaning our whiskey is the Então ele vai most mostrar em handmade in Scotland. detalhe como é produzido o tal do whisky escocês, tá? So this is a steep. This is basically we start step 1. We fill this up with our barley. Primeiro passo, maltagem. Então, essa daí é Specifically, we fill it with different tonnage. We'll steep the 9 ton for 12 hours in water, and then. É uma destilaria de 4 andares, tá? Então, isso daí é o andar superior, o 4º andar. A gente percebe aí descendo o quê? A cevada, tá bom? Então, a cevada fica nesse local aqui. Detalhe, isso é um local onde daqui a pouco ele vai encher com água, tá? Então, primeiro ele espalha os grãos, depois ele vai espalhar a água aqui, onde ela vai ficar por 12 horas para fazer a maceração, que é a primeira etapa da malteação. Aí colocou a água e deixa lá por 12 a 14 horas. And after that, once it's steeped, we then lay it on the floor. Após essa primeira etapa, deixa a água embora e aqui está uma cevada já úmida. Daí ele vai colocar dentro dos carrinhos e vai espalhar para fazer a germinação. Which is usually, again, 10 tons, but because of the heat and the warmth outside, we then lay it out evenly for an even germination. But depending on season, if it's warm, we like it quite thin, but not too thin. And then again, if it's winter cold, we then lay it out thicker. The winter, we close all windows to keep the heat in. In the summer, we open them all up to air it. And if it's the temperatures get too hot, we have fans as well. But that's all really work with. Aí a cevada úmida, ela é espalhada. Perceba que esse é um local com um teto relativamente baixo e um local escuro, tá? Não é um local que tem muita entrada de luz, não, né? To work with the natural air. Basically, it's just before 6 o'clock. We've got the barley here that's been soaking. We're laying this all out so we can eventually trick the barley into what we call germination. So it thinks that it's actually ready to grow. And already 5 minutes in, man, this pile just doesn't seem to go away. So, go away. Espalha em camadas aí de, sei lá, 10 centímetros no máximo, né? Isso é tudo feito manualmente, artesanalmente. So after 6 days, shovel it all into wheelbarrows or push it down our elevator. That then goes from here to the kiln. Guys. Daí após 6 dias, então ela fica 6 dias aí, ela germina. A cevada úmida, com 6 dias ela já tem a brotação. 30 and we are starting the malting process. So as you can see, Buddy Daniel over here is already getting to work and scooping all of the barley, malted barley. Daí detalhe, aqui no 4º andar eles vão pegar essa cevada já germinada e vão jogar para o 3º andar. Shoot in here, which is then getting pumped up onto a conveyor and into the kiln. So these guys are getting upset with me. I need to start getting to work. Tudo manualmente? Who needs a gym, man? You guys, I know. This is it.
This will keep you in shape. There's 2 floors, by the way. There's this floor, and then there's a floor. Floors, yeah. I'm actually asking him just to take a little break. You see what I mean? So I'm playing it smart with the camera. So this is where pretty much the magic happens, correct? So you guys saw the malted barley on the floor, went up through the A chute. cevada que ele jogou caiu aí pro terceiro andar, aí eles vão fazer a defumação. Defumação, kilning. And this is where it ends up right here in what we call a kiln. We've got to now manually spread it evenly, malting it. It's not going to be dry on one side, or it's not going to be wet or dry and damp halfway. We looked at where you De guys are novo, like tem que esparramar toda essa cevada. Downstairs and up. and it's going in, and as you can see on this floor here, it's basically a grate. So that smoke will come E aí through. onde vai ser injetado And a obviously fumaça. different types of whiskey. Aí esparramou toda a cevada. Well, I'm not gonna lie, guys. It's been since 6 o'clock, and I don't know. I think it's been a couple hours now, and all I've done is basically just shovel. That's all you So, do. And that's- the day shift, that's your... Seems to be all you do, right? Start the fire. Aí vai pra defumação. Aí as turfas que ele colheu lá, que vai liberar a fumaça. You can see now that he's starting to mix the dry stuff. See, the dry stuff's Turfa seca e turfa úmida. Mistura as duas, creating that coloca ali smoky. para liberar a fumaça. Essa fumaça vai para a cevada. You could be doing this up to 48 hours, if not longer. Obviously, every Detalhe, tem uma receita, olha aí. Defumação, 6 horas em fumaça de turfa, pizza turfa, né? 30 horas com ar quente. Primeiro, 30 horas com ar quente, 6 com cevada, ou seja, com fumaça, e desliga, 30 horas com ar quente, e depois mais 40 horas com pit smoke, fumaça da turfa, tá bom? Então tem uma receita aí para fazer essa defumação. distillery has their own process in doing that. But essentially, this is it. The more peat, the more smoke 30 here por 6 por 30 por 48 horas. for longer periods of time. Temperatura dentro é 55 e 65 graus. Aí a fumaça que vai passando. We just opened up the kiln. And you guys saw we lit it yesterday about 11. It was on for what, about 6 hours? You guys come in the morning, check in, make sure it's dry. You'll do samples all around the. Aí a fumaça já defumada. This is the only technology that Springbank uses. So I don't even know if we're allowed to show this. Take another couple of samples just to take another one anyway. Aí manda pro segundo andar. Ela tá no terceiro andar, manda pro segundo andar. No segundo andar, ela cai nessa esteira. This belt and down what's called the donkey. Onto the chute at the end there, and then into the bin. And that's how it's Once it comes from the kiln, Yep. it goes into these bins, hold about Caiu na esteira, vai pra moagem, né? Pra moagem, vai moer. Então aí a receita para fazer a moagem também, né?
ele enche, fica 2 meses para... 2 meses para encher, 2 meses para esvaziar o tal do moedor. Ele tem 10 moedores, quer ver? Ó? Vai mostrar aqui. Sophisticated, by the way. Bin, full, 10 empty. moedores. Aí, 10. And how fast we feed the mill. We don't want to feed it too quick or we'll get a choke. Gotcha. Yeah. Drop it down to this cross screw, which then we'll take into the mill A room. cevada já moída cai nessa esteira. This is the continuation. The malt travels along here, drops down. It's puck up Caiu by na buckets, esteira, right up to the very top, where we're going to go down. Now the malt runs down there. There's small magnets in the bottom which will catch any bits of metal or anything. And it'll go straight into this thresher. enviada para o próximo passo. Loose particles, O what we detalhe call dos moedores. that way, Yeah. and any small stones will get caught in that and they'll come out. They'll drop into here, and when that gets to a certain weight, which we call a coop, it will drop down and then it'll feed the rollers. And then it'll go through the rollers down, it'll come along in the grist form, straight back up, along and into the grist bin. E a cevada moída Okay. vai para a malteação, igual tinha na cerveja lá. What comes from there into A there is then known levedura não as consegue fermentar isso daí, tem que maltear. Desculpa, maltear não, tem que braçar, vai para braçagem. This is how we measure our water. Yeah. About this, how long has this been in existence for? It's the place was in it, Really? Yeah. There's no way that E you essa can do it. sopa aí para a levedura poder consumir posteriormente na fermentação. Aí como é feita a braçagem? 3,5 toneladas de cevada moída. Ele faz uma sequência de 4 rampas, né? Primeiro, introduz 17 mil litros de água a 63 graus. Depois, introduz 6 mil de águas a 72. Depois, 15 mil litros a 82. E, por último, 6 mil litros também a 82. Ou seja, esse ciclo demora ao redor de 10 horas. Então, em 10 horas, ele faz o quê? A conversão do amido em açúcar, que é para depois a levedura poder consumir, que obviamente a levedura não consome o amido da cevada. Então, essa abraçagem é para transformar o amido em açúcar. Daí, sim, o açúcar vai ser o mosto para a levedura fermentar depois. Aí a abraçagem. We'll go ahead and do the water. Na abraçagem, 21 para cada 21 mil litros do mosto, ou seja, do que sai dessa panela aí, dessa panela aquecida aí, é acrescentada 75 quilos de levedura ou de fermento. Então, tem essa proporção aí. Para cada 21 mil litros de mosto, acrescentado 75 quilos de levedura. Daí a fermentação é feita por, no mínimo, 72 horas, ou seja, uma fermentação longa. Lembra que lá na cachaça era uma fermentação curta? De no máximo 24 horas? Por quê? Porque ali o açúcar já está quebradinho para a levedura consumir. Aqui é uma fermentação de 72 horas, porque o açúcar não é o açúcar de cana que já é pronto, é o amido da cevada. Então, como ele foi hidrolisado parcialmente, ainda tem açúcar ali que vai ser hidrolisado durante a própria fermentação pela levedura. No final, Gotcha. 35% de álcool. Aí a fermentação. Yeah. Detalhe, fermentação feita em tonéis de madeira. Não é tonel de inox, não. Fermentação tonel de madeira.
Vai lá a fermentação. Going on here in terms of kind of fermentation process going. Yeah. Now that is fermentation. Once fermentation's complete, this gets transferred over into this container here. Feito em vários fermentadores. Pass through Depois, spring bank terminada a fermentação, vai para a destilação. still and the wash still, which unlike many distilleries is fired by a live flame. The spirit produced by this process is then transferred into the spirit Olha aí, safe. o destilado saindo já. Progress. The SRWV E here at após a Springbank, destilação, it's usually between 70-71% alcohol. We'll take using Campbellton water maturação, source, enchimento do barril. run and reduce the spirit to 63.5. Filling head Evidente, não é um here. barril novo, é um barril usado já, dá para When the perceber pelo spirit estado hits the dele. Ó. centre, it'll cut out, liters are Barril recorded reutilizado. via customs and excise. And then from there, it goes to the warehouse for maturation. Ele For the fica first armazenado no barril, weight, you have a tear weight and a gross weight. Shows the liters will mínimo match. 3 anos. The filled casks are then transported to Springbank's dark, moist warehouse and Tem o left ambiente for a de minimum of 3 armazenamento do years. barril, né? Normalmente precisa The ser um age at ambiente which a fresco, né? spirit legally becomes whiskey. The whiskey is matured for various time periods under the watchful eye of their distillery manager, and some are bottled especially for limited edition ranges. One in particular was bottled 50 years after it had been filled, giving it a E ele truly está falando que tem uma unique diferença entre os barril que fica lá em cima e os que ficam lá embaixo. Depends on the Depois size of the disso, o último passo é o engarrafamento. Então esse é o uísque escocês, típico uísque escocês. Barril de carvalho usado, defumação do malte. O malte é feito na própria destilaria, compra só a semente, é tudo feito na destilaria. Malteação, defumação, moagem, produção do mosto, né, que é a abraçagem, a famosa abraçagem, fermentação, destilação, envelhecimento no barril e engarrafamento. Relação.